Boa noite. Meu grupo irá falar sobre a AME, Atrofia Muscular Espinhal. Me chamo Fernanda, sou do segundo período de Psicologia da noite. A seguir, irei exemplificar sobre o que é a AME, a Atrofia Muscular Espinhal. A atrofia muscular espinhal é uma doença neuromuscular rara, degenerativa e genética, que pode se manifestar em diferentes níveis, causando disfunção e morte dos neurônios inferiores, interferindo na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos mesmos. Varia do tipo 0, que é antes do nascimento, ao tipo 4, que está presente na segunda ou na terceira década da vida, dependendo do engajamento dos músculos e da idade que irá surgir os primeiros sintomas. Nesse slide, vemos uma fotografia de uma criança chamada Antônia, moradora de Barra Mansa, que possui esta doença. O quarto slide fala sobre quais são os tipos desta doença. Varia do tipo 0 ao tipo 4. O tipo 0 é uma forma mais grave da doença e com menor confluência, acontecendo no período de pré-natal. E, além disso, os pacientes podem manifestar alterações cardíacas e cerebrais. O tipo 1 é o tipo mais comum do AME, atrofia muscular espinhal, equivalendo cerca de 60% dos pacientes e aparecendo nos 6 primeiros meses de vida. Tipo 2, também chamada de doença de Dubovitch, é a forma média da doença, no qual os sintomas costumam aparecer entre 6 e 18 meses de vida. Muitos dos pacientes apresentam contraturas e deformidades articulares, incluindo escoliose grave. Tipo 3. Corresponde cerca de 13% dos casos, sendo os primeiros sintomas apresentados após os 18 meses de vida. Os pacientes conseguem andar independentemente, porém, em algum momento da vida podem perder essa habilidade. Tipo 4. É a forma mais rara e moderada da doença, correspondendo a 5% dos casos. Os pacientes levam uma vida muito parecida com a população sem a doença. Sintomas: perda do controle e forças musculares, incapacidade e dificuldades de movimentos e locomoção, incapacidade e dificuldade de engolir, incapacidade e dificuldade de segurar a cabeça, incapacidade e dificuldade de respirar. Após a suspeita clínica, os testes são realizados por meio da coleta de sangue, de saliva ou raspagem de bochecha para a extração do DNA e análise quantitativa do gene SMN1. Diagnóstico: o diagnóstico acontece tanto nos pacientes sintomáticos, a partir de suspeita clínica, como nos pré-sintomáticos, a partir de suspeita familiar ou da triagem neonatal. Nos pacientes sintomáticos, os sinais que devem gerar alertas são a fraqueza e atrofias musculares, que podem aparecer quando não há atingimento ou perda dos marcos motores de desenvolvimento, como engatinhar e dar risada. O diagnóstico pode ser demorado por uma série de desafios, como o encaminhamento de pacientes e disponibilidade de exames genéticos de maneira abrangente. Tratamento: o medicamento Nusinersen, Spinraza, é o único medicamento registrado no Brasil para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Diversos estudos apontam a eficácia do medicamento na interrupção da evolução da AME para quadros mais graves, que são prevalentes na maioria dos pacientes. No primeiro ano do tratamento, são aplicadas 6 ampolas do medicamento. A partir do segundo ano, são 3 aplicações anuais. O uso da Inspirasa e o acompanhamento médico devem ser feitos por toda a vida. Atualmente, 166 pacientes recebem o Spinraza adquirido pelo Ministério da Saúde a partir de demandas judiciais.
Meu nome é Tuiane e eu vou completar um pouco sobre o que o Matheus falou sobre o tratamento. Além do medicamento, o SUS também oferta cuidados relacionados à alimentação especial, porque pessoas com essa doença devem adotar uma dieta balanceada para manterem o peso controlado, evitando assim que o enfraquecimento muscular seja maior. Eles também ajudam com dispositivos respiratórios que facilitam o ato de tossir, ventilação mecânica e tratamentos ortopédicos. Muitas pessoas também, durante o tratamento, fazem a fisioterapia. Só que essas atividades físicas, elas devem ser vistas como uma maneira de melhorar a qualidade de vida, e não como uma prática de exercícios forçados e exaustivos. Muitos desafios são encontrados no dia a dia de uma família que possui um membro com essas necessidades especiais. As alegrias e as dificuldades que perpassam a vida dos pais são questões importantes que influenciam a qualidade de vida dessas famílias. Eu vou citar algumas situações que acabam afetando a saúde mental de quem, obviamente, tem a doença e das pessoas à sua volta que convivem com essa pessoa também. Por exemplo, a sobrecarga com os afazeres da casa e com os cuidados da criança podem causar muita angústia, cansaço, estresse com a rotina, falta de tempo. Enfim, outro exemplo, dificuldades na manutenção da saúde familiar, o bem-estar financeiro da família, o relacionamento familiar, suporte de serviços que apoiam as pessoas com essa deficiência, a carreira profissional, o lazer, o envolvimento com a sociedade, por exemplo. A escassez de recursos financeiros diante das necessidades da família e da criança, por exemplo, os gastos relacionados ao cuidado, né, com a criança, higiene, alimentação, roupas, lençóis, entre outros. E as outras necessidades básicas da família. E ainda a falta de oportunidade de trabalhar imposta pela situação em que eles vivem. Eles não têm tempo. Como é que eles vão sair para trabalhar com uma criança com essa deficiência em casa, precisando de cuidados? Há também a privação de lazer e o confinamento no domicílio. Requer muita criatividade, muita disposição, muito interesse e são características difíceis de serem desempenhadas, já que essas famílias se encontram permeadas pelo estresse, pela acomodação ou mesmo pela apatia diante dessa situação enfrentada. Ações simples como cuidar de si mesmo, procurar quais são as necessidades do corpo e da mente, melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos, desenvolver uma alimentação saudável, conhecer e controlar os fatores de risco que levam às doenças e adotar medidas de prevenção quanto a elas, são ações que visam a melhoria da qualidade de vida. Mas é difícil buscar essas diretrizes, né? E esse desafio é ainda maior quando falamos de indivíduos de uma família que possui uma criança com atrofia muscular espinhal. Essas dificuldades, essas adversidades da vida dessas pessoas é algo que necessita ser revisto e analisado.